realizando muitos sinais miraculosos. Amém? Decepcionados com Deus. Hoje pela manhã eu comecei falando a razão desse tema. E a razão da escolha desse tema é porque esse texto nos apresenta Marta e Maria, de alguma forma, aguardando que Jesus viesse ao encontro delas, no momento que elas mandaram chamar, e Jesus não apareceu naquele momento. E também, pelo fato de eu conversar com muitas pessoas, e muitas pessoas falarem que têm orado, que têm buscado a Deus, têm sido fiel ao Senhor, têm sido fiel à família, têm sido fiel ao ministério que ela serve, mas mesmo assim, sentem que, em função de algum problema que estão vivendo, sentem que Deus parece que esqueceu delas. Outras pessoas dizem que têm vivido momentos angustiantes, problemas grandiosos, e apesar de orarem e buscarem a Deus, também sentem como se Deus não deu atenção a elas. E na primeira parte desta mensagem, que foi hoje pela manhã, e eu volto a falar para você assistir esta mensagem pela manhã, nós vimos que todas as pessoas, sem distinção nenhuma, podem passar por momentos de aflição, momentos de dor, momentos em que sentem o céu silenciarem, e até mesmo momentos de decepção. Marta e Maria são exemplos disso. Elas criam em Jesus, mas mesmo assim elas estavam vivendo um cenário que parecia sem solução. E essa, na verdade, é uma das maiores lutas da vida cristã. Não o sofrimento, apenas o sofrimento em si, mas é o sofrimento, e aliado ao sofrimento, é a sensação que está sofrendo, mas que Deus não está ouvindo o seu clamor. E essa é uma questão que nós vivemos com muita frequência, porque existem situações em que nós chegamos a algum ponto dessa caminhada que nós dizemos: olha, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. E é exatamente nesse momento que parece não ter solução, foi que, nesse caso aqui, que Jesus então se aproxima do sepulcro. Naquele momento em que todos ali, inclusive Marta e Maria, estavam enxergando a morte, Jesus enxergava naquele momento a manifestação da glória de Deus. Marta chegou a dizer: Senhor, já cheira mal, quando Jesus manda tirar a pedra. Ou seja, na visão humana, não apenas de Marta, mas também dos demais que estavam ali, na visão humana já era tarde demais, afinal, já havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. E naquela cultura havia um pensamento, falei isso hoje pela manhã, havia um pensamento, uma crença, de que se a pessoa morresse, e até 3 dias haveria uma possibilidade de ter algum tipo de ressurreição, mas a partir do 3º dia e 4 dias, era impossível isso acontecer. E essa crença estava presente na vida, na mente daquelas pessoas. E por isso, na visão humana, naquele momento, já era tarde demais. Mas uma das verdades mais poderosas deste texto todo que eu acabei de ler, é que o limite humano não é o limite de Deus. Aquilo que pode parecer ter terminado para você, ter chegado ao fim para você, ainda não terminou para Jesus. Jesus continua entrando em cenários que parecem impossíveis e trazendo uma transformação. Jesus continua removendo as pedras, Jesus continua trazendo vida, Jesus continua transformando a dor em testemunho. E esta é a segunda mensagem desse texto aqui. E nessa mensagem nós vamos aprender exatamente isso, que quando tudo parece perdido, o Senhor ainda pode transformar qualquer situação. Então não importa a situação que você esteja vivendo, mesmo que da sua percepção você tenha chegado ao final, já não tem mais solução, mas Deus vê possibilidade de um milagre na sua vida. Deus continua agindo, Deus continua curando, Deus continua transformando vidas e transformando histórias. E essas lições que nós vamos aprender hoje aqui falam exatamente disso, que mesmo que nós estejamos decepcionados, e essa é a primeira lição desta noite, que mesmo que nós estejamos decepcionados, o Senhor pode reverter e transformar a pior situação.
Olha só os versos 36 e 37 desse texto. Diz assim: então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Aqui eles estão se referindo ao evento, ao milagre que aconteceu no capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença. E por que esse milagre, no capítulo 9, é lembrado de forma tão relevante pelos judeus que estão aqui? Por que eles não citaram outra cura? Por que eles não citaram a cura do cego Bartimeu, que era também um fato conhecido? Porque, meus irmãos, no texto original, dá a entender que esse cego que Jesus cura, ele não tinha o globo ocular. E é por isso que Jesus cospe no chão e faz um barro, replicando aquilo que aconteceu ali no Éden, quando Deus fez Adão da mesma forma do barro. Então, sendo que aquele cego não tinha o globo ocular, e Jesus do barro faz da outra visão, dá outro olho, ou dá um olho àquele cego, a pergunta que os judeus fazem, o questionamento que os judeus fazem, é um questionamento pertinente. Sendo que ele curou um cego, por que ele não impediu então que esse homem morresse? Esse é um questionamento legítimo naquele momento, naquela cultura daquele momento, daquilo que eles criam, aquilo que eles tinham visto. E sabe por que isso acontece, meus irmãos? Porque tem coisas, e grava isso na sua mente, no seu coração, tem coisas que o Senhor não vai impedir de acontecer, mas Ele pode depois reverter aquela situação. Ele não impediu Lázaro morrer, mas depois Ele ressuscitou a Lázaro. Então tem coisas, meu irmão, minha irmã, que Deus não vai impedir que aconteça na sua vida, mas depois Ele pode reverter a situação. Então não se desespere, depois de ter acontecido o que aconteceu na sua vida. Quem sabe tem acontecido alguma situação difícil para você, e que você pediu para que Deus impedisse que isso acontecesse, e Deus não impediu, o fato aconteceu. Mas não se desespere, porque o mesmo Deus que não impediu que acontecesse, é o mesmo Deus também que reverte essa situação. Então aconteceu, o Senhor não impediu que acontecesse, não se desespere, porque pode haver uma reviravolta na sua vida. Deus pode reverter toda e qualquer situação. Ele não impediu que Lázaro morresse, mas Ele, depois de 4 dias, Ele foi lá e ressuscitou a Lázaro. E essa é a palavra que eu tenho para você hoje. E quem sabe seja esta palavra que você precisa ouvir nesta noite. Então não se desespere, porque tem uma reviravolta para acontecer na sua vida e na sua história. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui nesta noite deste texto. Mas uma segunda lição é que mesmo que nós estejamos decepcionados, mesmo que você esteja decepcionado ou decepcionada com Jesus, o Senhor continua tocando nas nossas feridas para trazer cura. Versos 38 e 39. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Marta está dizendo, trazendo aquela conclusão óbvia daquele momento: Senhor, já cheira mal. E se eu tirar essa pedra, se nós tirarmos essa pedra, o cheiro ruim vai impregnar aqui todo o ambiente. E aqui nós temos uma lição tão preciosa, meus irmãos. É que tem vezes, para Deus fazer o milagre que nós queremos, e o milagre que nós precisamos, Ele tem que mexer com algumas feridas da nossa vida. Às vezes coisas que nós não queremos mexer mais, estão ali, no canto da nossa vida, no canto do nosso coração, da nossa alma. Mas essa lição que nós aprendemos, Deus tem que mexer muitas vezes em áreas que nos incomodam, áreas que estão ali escondidas, em áreas que você talvez não gostaria que fossem tocadas, mas para trazer a cura, para fazer o milagre na sua vida, para fazer o que você precisa, para fazer o que Deus quer fazer na sua vida, muitas vezes Ele precisa mexer nessas áreas que às vezes estão lá encostadas no seu coração. O Salmo 32
os versos 2 e 3, diz assim: enquanto me calei, Davi dizendo, enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia no peito, enquanto eu meditava, e o fogo aumentava. E ele mais à frente fala desse mesmo texto, dessa mesma situação, dizendo que os ossos dele, inclusive, doíam, porque ele se calou diante de uma necessidade. Então, todas as vezes que você fecha o coração para esconder algo, todas as vezes que você se fecha para não fazer alguma confissão ou não mexer em alguma área, alguma ferida no seu coração, a dor se agrava. Então, há lembranças de fato que doem. Há feridas que, às vezes, só o fato de você lembrar delas, elas sangram. E mexer com essas feridas dói demais. Mas o processo de cura, muitas vezes, passa por mexer nessa ferida, por Deus mexer nessa ferida. Então, às vezes, para curar, para fazer o milagre que você precisa, o milagre que Deus quer fazer, Deus tem que mexer com aquilo que te incomoda. E isso provavelmente vai trazer alguma incomodação. Você se lembra da história daquela mulher que Jesus encontra com ela no poço de Jacó, lá na cidade de Samaria? Aquela mulher não era muito bem vista na sociedade, tanto é que ela vai buscar água no poço de Jacó, num horário impróprio, um horário que as outras mulheres não estavam ali. Naquele momento, naquele poço, as mulheres iam pela manhã, onde o sol era mais fraco um pouquinho. Ela foi no horário do meio-dia, aquele sol escaldante, exatamente para não encontrar com ninguém. E ali ela tem esse encontro com Jesus, e ela precisava de cura. E naquele encontro, para curá-la, Jesus teve que mexer com uma ferida que ela tinha na alma, com algo que ela guardava no seu coração, no seu interior, na sua alma. Então guarda isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Às vezes o diabo ele vai mexer para machucar, para trazer mais dor, mas o Senhor mexe para trazer a cura. Então todas as vezes que é o Senhor que está mexendo nessa ferida, Ele está mexendo para trazer a cura. Então qual é a ferida que está na sua alma, que você nem ao menos gosta de mencionar, mas que volta e meia, aquela dor te atormenta, aquela lembrança te atormenta? Então o Senhor quer tocar nessa ferida, mas Ele quer tocar nessa ferida para trazer a cura e para fazer um milagre. Então não carregue mais essa dor com você. Deixe Jesus tocar, deixe Jesus curar. Jesus manda tirar a pedra ali, mesmo cheirando mal, e Ele sabia que poderia cheirar mal, mas era para trazer cura, era para trazer vida. Vai incomodar? Pode incomodar, mas aguenta aí, meu irmão, porque o desconforto, ele é momentâneo, mas a cura, a vitória, ela é permanente. Então aguenta essa incomodação, aguenta esse mau cheiro, porque Jesus, Ele traz a cura quando Ele mexe em nossas feridas. Mas também a terceira lição desse texto é que mesmo que você esteja decepcionado ou decepcionada com Jesus, o Senhor nos chama a remover as pedras que impedem o agir dEle. E você viu a história aqui, o verso 39, 40 e 41, diz assim: tire a pedra, disse ele, Jesus, né? Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E você certamente observou uma coisa importante aqui no texto. Jesus, ele tinha poder para fazer qualquer coisa, como teve poder e ainda tem para ressuscitar Lázaro. Mas ele mandou que as pessoas removessem aquela pedra. Ele poderia ter feito tudo sozinho. Ele poderia ter dado uma ordem, Lázaro ter saído daquele túmulo de outra forma, sem tirar a pedra. Ele poderia ter dado uma ordem, a pedra ter rolado sozinha, sem ação humana. Mas aqui é uma lição espiritual muito forte, que há coisas que só Deus pode fazer na nossa vida. A cura só Jesus pode dar, o milagre só Jesus pode dar. Vimos isso hoje pela manhã. Mas há coisas que Ele espera que nós façamos, porque Ele quer que nós participemos desse processo do milagre na nossa vida. Ele decidiu, pela sua soberana vontade, Ele decidiu envolver pessoas nesse processo. E essa é a lição que nós aprendemos aqui, que há coisas que só Deus pode fazer, mas há coisas que Ele espera que você e eu façamos. Só Jesus poderia trazer
a ressurreição, a vida a Lázaro, mas alguém poderia sim tirar a pedra. A pedra poderia, qualquer pessoa ou as pessoas juntas poderiam fazer. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida e até oramos por isso. Mas mesmo orando, muitas vezes nós continuamos com pedras fechando as áreas do nosso coração, impedindo que o milagre aconteça. Às vezes é pedra do orgulho, a pedra da mágoa, a pedra da desobediência, a pedra da incredulidade e outras pedras talvez que estão ali alocadas no seu coração, na sua vida. E sabe o que é interessante aqui nesse texto? Porque Marta argumenta aqui com Jesus: Senhor, já cheira mal, ou seja, ela acreditava naquele momento que se abrisse o sepulcro, se tirasse aquela pedra, a situação ia piorar. Mas aquilo que Marta queria manter fechado ali, era exatamente o lugar, a maneira onde Jesus iria manifestar a glória e o poder dele. Sabe, às vezes nós fazemos a mesma coisa, porque existem áreas da nossa vida que às vezes nós queremos esconder, coisas que nós não queremos enfrentar. Tem tantas situações que às vezes nós retardamos a decisão, nós escondemos em algum canto da nossa vida, na nossa casa. São conversas que às vezes nós evitamos, que precisamos fazer. Às vezes conversa na nossa casa com o filho, com a esposa, com o marido, ou com o pai ou com a mãe. Decisões que nós precisamos tomar, mas que nós vamos adiando, vamos retardando, postergando a decisão. Atitudes nós sabemos que precisamos tomar, mas às vezes não tomamos aquela atitude. Mas sabe que enquanto aquela pedra continuar naquele lugar, o ambiente continuará preso à morte. Não vai haver o milagre, não vai haver a ressurreição. E olha só que Jesus disse para Marta: Marta, eu não disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Por que Jesus diz isso? Porque a fé de Marta naquele momento, ela teria que sair apenas das palavras e se transformar em atitudes. Tanto ela quanto Maria e todo o povo que estava ali, o povo judeu que estavam ali, eles precisavam obedecer, mesmo sem entender completamente aquilo que Jesus faria. Então existem momentos que nós precisamos obedecer aquilo que Deus está nos mandando, e essa obediência às vezes é sem entender, e essa obediência vai exigir de nós coragem, porque remover pedras também, como a lição anterior do cheiro, de mexer nas feridas, também dói, também confronta, também nos expõe, também nos tira da zona de conforto. Mas é exatamente aí que Deus então começa a agir de maneira profunda na nossa vida e através da nossa vida. Então, meu irmão, talvez tenha alguma área na sua vida que ainda esteja coberta com pedras. Às vezes um coração endurecido, às vezes uma vida espiritual parada, inerte, uma vida espiritual sem vida, uma vida espiritual sem ação, aquela vida insossa, sem sal, uma vida mais ou menos espiritual. Às vezes uma falta de perdão que ainda você não concedeu a alguma pessoa. Às vezes uma resistência em obedecer aquilo que Deus já te chamou para fazer, retardando essa decisão. Mas enquanto essa pedra continuar ali, você continuará vivendo uma vida limitada diante daquilo que ainda está fechado na sua vida. Talvez você tenha pedido algo para Deus, um milagre para o Senhor, mas esse milagre não aconteceu porque tem alguma pedra ainda no seu coração impedindo que Jesus faça o milagre. Porque enquanto aquelas pessoas não tiraram aquela pedra, eles não viram o milagre acontecer. Mas a partir do momento que aquela pedra foi tirada, eles ali abriram um espaço para que o impossível, que só Jesus poderia fazer, acontecesse. E talvez essa também seja a palavra de Deus para você nesta noite. Tanto você que está aqui, quanto você que está à distância participando dessa celebração, talvez seja essa palavra, que o que está impedindo o agir de Deus na sua vida, na sua casa, não é a falta de poder de Deus, mas são pedras que ainda não foram removidas, e essas pedras só podem ser removidas por você mesmo. Porque quando nós abrimos espaço, Jesus age de forma sobrenatural em nós e através de nós. Mas outra lição que desse texto, também nessa mesma sequência, é que mesmo que nós estejamos decepcionados com o Senhor,
o Senhor nos ensina a tirar os olhos da crise e olhar para Ele. O verso 41, Jesus fez isso, diz assim: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Olha só que coisa formidável aqui, uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, o ato que Jesus fez aqui. Porque antes de olhar para o morto, para a morte, Jesus olha para o Pai, Jesus olha para os céus, Jesus olha para cima. Aqui o texto diz que ele olhou para cima, para o Pai. Então, antes de ficar olhando o problema, olhe para Deus, olhe para o Senhor, aquele que pode fazer todas as coisas. Então, antes de olhar para a dor, para o problema, para o sofrimento, eu sei que às vezes essa dinâmica não é dinâmica tão fácil, porque nós normalmente, diante do problema, de uma situação, nós olhamos para o problema primeiro, nós às vezes até nos desesperamos com aquele problema, e depois até olhamos para Deus. Mas o texto nos chama a atenção para fazer o contrário, aquilo que Jesus fez: olhar para o alto em primeiro lugar, olhar para os céus, olhar para o poder de Deus, como Davi fez ao lutar com Golias. Se você não vê em nenhum momento Davi chamando Golias de gigante, ele chama de incircunciso, porque ele não vê um gigante, ele vê alguém que ele pode derrotar em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele olha primeiro para Deus, para depois olhar para Golias, e o chama de incircunciso, não de gigante. Você vê na Bíblia também, a Bíblia nos alertando sobre isso, que os Hebreus fala sobre isso, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Josafá, quando estava também no momento de dificuldade, seu exército vai enfrentar 3 outros povos, 3 outros exércitos inimigos, maiores, os soldados mais numerosos que os soldados dele, e ele diz assim: nós estamos atravessando um momento difícil, mas ele disse: mas os nossos olhos estão postos em ti. O profeta Miqueias, lá no capítulo 7 de Miqueias também, vivendo dias difíceis, e ele chega com uma declaração no final: eu, porém, olharei para o Senhor, o Deus da minha salvação. Sabe, nós podemos até, às vezes, olhar para as circunstâncias, e quando nós olhamos, às vezes, as circunstâncias diante de nós nos desesperamos, porque vemos que a nossa força é inferior às circunstâncias que nós vamos enfrentar. Mas nós podemos também olhar para aquele que é o socorro bem presente no momento da angústia. E quando nós olhamos para o Senhor, que Ele é presente no momento das angústias, nós nos enchemos de esperança. Sabe, meus irmãos, foi em tempos difíceis que aqui que Miqueias olhou para o Senhor. E em tempos difíceis, então, tire os seus olhos das circunstâncias, tire os seus olhos da dor, tire os seus olhos do problema e olhe para Deus. Foi assim que Miqueias fez, olhando para o Senhor, o Deus da sua salvação. Sabe por quê? Porque se você continuar olhando para o problema, para a dor, para a dificuldade, você continuará enchendo a sua vida de medo. E você vai ter uma vida amarga, uma vida às vezes azeda, uma vida que talvez seja de difícil conviver com outras pessoas também. Você talvez não acreditará mais em nada, se tornará uma pessoa triste também, uma pessoa sem uma perspectiva positiva diante da vida, uma pessoa pessimista, uma pessoa sem fé, sem esperança. E sem fé e sem esperança você vai ser um vivo morto. Sem fé você vai viver amedrontado, você vai viver angustiado pelas circunstâncias. Então, mesmo em dias difíceis, nós podemos encher o nosso coração de fé e esperança. Davi, quando ele estava sofrendo, quando ele sofreu, na verdade, um ataque implacável dos amalequitas contra o seu povo, contra a sua família, contra a família dos seus soldados, ele ficou angustiado. Pedro, quando ele olhou para o barulho das ondas, que ele estava andando sobre o mar, ao encontro de Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava bem, olhou para as ondas e ficou com medo e começou a afundar. Miqueias, enquanto estava apenas olhando para os problemas da sua nação, ele também ficou desesperado, mas todos eles, quando olharam para Jesus, quando olharam para Deus, eles foram vitoriosos. Então volte seu olhar para Deus. Então, em tempos difíceis, olhe para Deus, olhe para o Senhor. E olhar para o Senhor é crer que Ele é o refúgio, fortaleza, é crer que Ele é o socorro bem presente,
É crer que Ele guarda a sua entrada e a sua saída, como nos diz o salmista. É crer que Ele é o seu protetor, que Ele é o seu libertador. É crer que aquele que no vale da sombra da morte nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal e de todo medo. Então, em tempos difíceis, mesmo, olhe para o Senhor. Mas a última lição que eu quero compartilhar com você nesta noite é que mesmo que você esteja decepcionado, decepcionada com o Senhor transforma a sua dor em testemunho. E Ele usa a sua história para levar outras pessoas à fé. Olha só o verso 45 desse texto de João 11. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Olha aqui como esse versículo aqui ele é impactante, é importante. O milagre que Jesus realizou na vida de Lázaro não impactou apenas aquela família, a família dele, mas aquilo que aconteceu na vida de Lázaro, consequentemente na vida de Marta e Maria, também alcançou outras pessoas creram em Jesus. Pessoas que chegaram ali apenas para consolar Marta e Maria, saíram dali com Jesus no coração, com Jesus na vida. Isso nos mostra uma grande verdade espiritual, que Deus não desperdiça nenhuma dor dos seus filhos. Há sofrimento, meus irmãos, que nós não entendemos naquele momento. Há crises que nós experimentamos, que parecem sem sentido para nós. Mas o Senhor pode usar a crise, Deus pode usar o sofrimento, um cenário difícil que nós estamos vivendo, para revelar a sua glória e alcançar outras pessoas. Marta e Maria ali passaram dias ali difíceis, dias de angústia. Elas enfrentaram o silêncio, elas enfrentaram a espera, elas enfrentaram ali o sofrimento, elas choraram, elas ficaram com medo, elas ficaram decepcionadas, mas no final dessa história, a casa delas, que era uma casa cheia de tristeza, passou a ser um lugar onde as pessoas começaram a crer em Jesus. As pessoas que estavam ali, vendo o que Jesus fizera na vida de Lázaro, passaram a crer em Jesus. Porque quando Deus age na vida de alguém, o testemunho ultrapassa aquela pessoa. O agir de Deus, ele encoraja aquela pessoa que está fraca. Ele renova a pessoa que está desanimada. O agir de Deus fortalece também aquela pessoa que está com ânimo ou com a fé vacilando. E talvez seja essa uma das coisas mais difíceis durante a dor, é acreditar que ainda pode ter algo bom através daquela dor. Mas Deus, meus irmãos, Ele faz dessa forma, Ele tem a capacidade de transformar aquele momento de dor em testemunho para a glória dEle. Então há pessoas na sua vida que serão alcançadas, não apenas por aquilo que você fala, mas serão alcançadas por aquilo que Deus fez na sua vida. Pessoas que vão conhecer a sua história, ou conhecem a sua história, que já viram as suas lutas, viram o seu sofrimento, que acompanharam a sua caminhada difícil, mas também essas mesmas pessoas verão aquilo que Deus é capaz e aquilo que Deus fez na sua vida. E é isso que esse texto aqui no final chama a nossa atenção. Porque Lázaro não aparece ali, naquele momento depois da ressurreição, fazendo algum discurso, ele não prega nenhum sermão, ele não faz nenhum milagre, ele não fala daquele milagre, mas apenas a própria existência dele já era testemunho vivo do poder de Deus e alcançou outras pessoas. Então existem momentos que Deus faz exatamente dessa forma conosco também. Porque há pessoas que talvez nunca vão ouvir uma pregação sua. Talvez pessoas que nunca vão ouvir uma pregação aqui nesta igreja, mas vão perceber e vão receber Jesus na sua vida, apenas de ver a transformação que Ele fez na sua vida. Porque a sua vida, a sua dor e o seu sofrimento pode servir para transformar a vida de outras pessoas, porque o seu sofrimento, ele se transforma em testemunho daquilo que Deus faz em nossas vidas. E é isso que nós vemos aqui nesse texto, e talvez você esteja vivendo um momento muito difícil na sua caminhada, e até como eu disse no início, você pensa que tudo acabou, mas Deus continua escrevendo a sua história. O capítulo de dor aqui não é a parte final desse texto.
o Senhor ainda pode transformar esse cenário, como transformou aqui esse cenário. Por isso, meu irmão, não deixe que a decepção destrua a sua fé, porque o Senhor pode usar a sua história, a sua transformação, para mostrar a graça dele na vida de outras pessoas. E são essas lições que nós aprendemos aqui. Nós vamos cantar aqui na sequência, e eu quero concluir essa palavra dizendo que depois de tudo que aconteceu aqui nesse capítulo, você percebe uma mudança completa do cenário. A casa que até então era marcada pela dor, pelo luto, pelo choro, agora se transforma numa casa de testemunho da graça de Deus. O sepulcro que representava ali, aquele momento, aquele fim da história de Lázaro, e uma dificuldade na vida daquelas duas irmãs ali, se transforma agora num momento, num palco que manifesta a glória de Deus. E eis que Jesus nos ensina aqui, que Jesus não apenas consola as pessoas na dor, mas Ele continua transformando essas histórias e usando essas transformações para manifestar a sua glória e a sua majestade. Aqui no verso 44, Lázaro sai do túmulo. Aquele homem que estava morto agora está vivo novamente, recebe a vida novamente. Aquele homem que estava preso ali às faixas, aos panos, agora volta a caminhar, volta a andar. E a história registra aqui em João 12, no capítulo seguinte, no verso 2, diz assim: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. No capítulo 11 você vê Lázaro no sepulcro. No capítulo 12 você vê Lázaro na mesa com o Senhor. Do sepulcro para a mesa, da morte para a comunhão com o Senhor, da dor daquela família para o testemunho que aquela família pôde dar através da ressurreição do seu irmão. Então não permita, meu irmão, que a sua decepção destrua a sua fé, diminua a sua fé. Não permita que a sua dor te afaste do Senhor. Não permita que o aparente silêncio de Deus faça você desistir da sua caminhada. Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua transformando vidas, Ele ainda ressuscita as esperanças. E talvez hoje, meu irmão, exista alguma área na sua vida que pareça sem saída, mas ouça a mesma palavra que Jesus disse à amada: se você crer, você verá a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus aplique essa palavra na sua vida e através da sua vida. Amém? Fique em pé, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com essa canção. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado.
do dia estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me torna nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Meus irmãos, nós vamos orar. Quero convidar o pastor Wagner Rosa para essa oração. Nós vamos orar aqui. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, mas eu vou convidar você para aceitar um desafio. Quem sabe você esteja vivendo um momento de dificuldade, de tristeza, de algum sonho que se apagou, alguma esperança que se apagou também, na sua vida pessoal ou na sua vida familiar. Algo que você precisa que o Senhor ressuscite na sua vida também. E você queira fazer isso nesta noite. Eu queria que você fizesse um compromisso com o Senhor. Ainda você está mesmo. Você que está aqui nesse templo, você que está em casa participando, não precisa vir aqui, mas faça um compromisso com o Senhor ainda aí no lugar que você está mesmo. Nós vamos orar, o pastor Wagner vai orar pela sua vida, vai orar pela sua caminhada, para que Deus atue na sua vida e possa fazer o sobrenatural, aquilo que Ele fez na vida de Lázaro, trazendo a ressurreição de Lázaro, possa fazer na sua vida o milagre que você precisa, o milagre que você espera. Mas ouça as lições que esse texto nos apresenta aqui, aplique essas lições na sua vida. Eu tenho dito algumas vezes que é importante, então logo a gente ouvir algum desafio, para a gente tomar algumas iniciativas logo em seguida. Então, se Deus falou no seu coração nessa noite, já tome algumas iniciativas, tome algumas atitudes, assim, amanhã mesmo, porque se você for deixando para depois, aquilo fica no esquecimento, e esse momento passa, e você não tomou nenhuma atitude, já foi apenas mais um culto que passou. Mas você pode fazer diferente, você pode ter atitudes, ações, que materializam essa decisão que você está tomando hoje. Então faça isso na sequência, hoje mesmo, amanhã mesmo. Tome algumas atitudes. Vamos orar. Pastor Wagner vai orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nós curvamos a nossa cabeça, fechamos os nossos olhos, para esse momento termos uma centralidade somente com o Senhor. Nem para a esquerda e nem para a direita, Senhor, somente ao Senhor. Pai, aqui nós somos provocados na Tua mensagem, ó Pai, a nos inclinarmos diante de Ti, ó Pai. Por isso, Pai, eu peço, abra os nossos olhos diante dessas situações em que vivemos, Senhor. Venha com Teu Espírito, que está dentro de cada um de nós, e tira essa pedra, Senhor, a pedra do orgulho,
qualquer que seja a dificuldade, Senhor, tira, toca na nossa ferida, ó Pai. Traga a Tua face sobre nossas vidas, a Tua mão, Senhor. Tem coisas na nossa vida que só o Senhor pode remediar, Senhor, só o Senhor pode tirar. Tira nesta noite, Senhor, em cada homem, cada mulher, cada jovem, cada um desta igreja, porque amanhã, Senhor, como a mensagem disse, nós seremos reflexo do Senhor nas casas, nos nossos trabalhos, na escola. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que embora as situações que sejam difíceis, como foi a mensagem de manhã, que nós viemos aqui, estamos orando, e mesmo assim a situação continua, o cenário não continua favorável, mas que possamos alegrar no Senhor, ó Pai. Alegra esta igreja, Senhor, essa igreja em movimento, Senhor, não nesse templo, mas em todas as casas, ó Pai, para que possamos vencer esse processo na qual estamos vivendo, ó Pai. Ensina-nos a olhar para o alto, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua face e entender que tudo isso que estamos vivendo está debaixo das Tuas mãos. Graças te damos, Senhor, porque o plano da redenção nos deu essa liberdade, porque o Senhor nos alcançou. E nós sabemos, como Billy Graham disse, pode ficar tranquilo, eu li a última página de Apocalipse, tudo está consumado, tudo está nas mãos do Senhor. Ó Pai, graças nós te temos. Guarda-nos durante a semana, guarda-nos durante todo esse processo que estamos vivendo, e que o Santo Espírito esteja com todos nós, aonde quer que a planta dos nossos pés esteja. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar um pouquinho, amém. Deus abençoe. Eu só tenho duas palavras ainda antes do encerramento dessa celebração. A primeira é que a Janete pede para avisar que as mulheres em missão estão fazendo uma cantina, um caldo lá embaixo. Se você puder passar, abençoar as irmãs ali no térreo, tá bom? E a outra informação, que vai aparecer um QR Code aqui, ali, apareceu um QR Code. Você está com o seu celular aí? Eu queria muito que você acessasse o seu celular, esse QR Code aí. Esse QR Code é já o culto de hoje, é a nossa celebração de hoje. Então você entre lá, porque quanto mais curtida nós tivermos no nosso canal do YouTube, quanto mais comentários, seja qualquer comentário que tiver, o YouTube ele entende que aquele conteúdo é relevante e traz mais engajamento para o nosso canal do YouTube. Então faça isso hoje, mas mande esse QR Code para seus grupos de WhatsApp também, seus amigos, seus familiares, e peço também que entre no nosso canal, curta lá, assista a mensagem, faça algum comentário, ou esse é do culto dessa noite, mas você pode ir também no culto da manhã também, está ali no nosso canal, fazer isso. Então faça isso, você vai nos ajudar a divulgar muito mais a palavra de Deus, através desse mecanismo tão simples, que é acessar, que é curtir e que é comentar, e também encaminhar o link, ou encaminhar esse QR Code aí para os seus amigos, seus familiares e seus colegas de trabalho e do WhatsApp. A gente manda tanta mensagem no WhatsApp, não sei se eu acho que você não recebe, mas eu recebo muitas mensagens. Todos nós, o grupo então, tem lá 300 mensagens do WhatsApp, de bom dia, boa tarde, boa noite e tudo mais. Então, se você pode mandar também esse QR Code aí, tá bom? Deus abençoe a todos. E até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, 19 horas, nós estaremos todos aqui para a honra e para a glória do Senhor, se Deus assim nos permitir. Tenha uma noite abençoada pelo Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra.
realiza os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.